Pode um espírito prolongar a sua estadia no plano espiritual para sempre, alegando que ele já está bom, o jeito que eu estou bom aqui, já estou feliz. O pouco com Deus é muito. Já ouviram falar esse negócio? É melhor pingar do que secar. O pouco com Deus é... Não, eu já estou tão bem aqui onde eu estou. Eu estou no semi-umbral, já é melhor do que o umbral inteiro. Eu não quero mais reencarnar, tá bom aqui. Ele pode fazer isso, ele pode adiar indefinidamente a sua permanência no plano espiritual? Pode ou não pode? Não, não pode. Isso nós já vimos, não é? Há 15 dias atrás foi essa questão que nós comentamos. Não indefinidamente. Ele pode postergar. Ele pode ficar mais tempo do que o que seria adequado. Ele pode não aproveitar os chamamentos, a consciência que a solução mais rápida para o seu problema era reencarnar. Ele pode, mas ele não pode ficar indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. É o seu destino. E é por esse motivo que eu, André, considero nas leis morais, que vamos mais adiante, na terceira parte do Livro dos Espíritos, estudar, são 11 leis que os Espíritos orientam e que valem para todos. Eu considero a mais inflexível, a mais imperativa de todas, a lei do progresso. Tem a lei de amor, justiça e caridade, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei do trabalho, a lei de adoração. Mas todas estas, que são muito importantes, elas se submetem àquilo que a lei do progresso faz, que é empurrar todas as pessoas para frente. A lei de liberdade, você tem liberdade, claro que você tem liberdade e responsabilidade, mas você não tem a liberdade de dizer que não vai mais progredir. Nós vamos progredir com a nossa vontade, sem a nossa vontade e contra a nossa vontade. Nós progrediremos. Não tem esse negócio de livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio até o momento em que você não intervenha naquilo que você não tem autonomia para intervir. O nosso livre-arbítrio não nos garante colocar de pernas para cima a lei do universo, só porque a gente é caprichoso. O livre-arbítrio não é uma carta em branco para que nós façamos o que dê na nossa vontade de fazer. É uma ferramenta para o amadurecimento do espírito. E é uma coisa tão importante, tão interessante, que nós descobrimos um fator que vamos amadurecendo à medida em que a noção de liberdade e responsabilidade começam a se combinar. Quando nós somos ignorantes, nós queremos ter liberdade plena e responsabilidade nula. O maior grau de ignorância, se fizéssemos um gráfico, é caracterizado por essa vontade de ser totalmente livre e absolutamente irresponsável. Quando nós, como espíritos, começamos a adquirir conhecimentos e perdemos gradualmente essa ignorância, nós começamos a ter que administrar a liberdade, que não pode ser plena, não pode ser absoluta, e a responsabilidade que tem que existir, na medida em que nós vamos nos tornando mais lúcidos. Ninguém pode ser considerado responsável ou culpado por algo que você não sabia, por algo que você fazia sem saber que aquilo era problema. Uma vez que você começa a entender que aquilo não é bom,
se insiste em fazer, já está fazendo porque quer. Portanto, a responsabilidade já é maior. O efeito é maior. Então, nessa faixa em que nós vamos deixando a ignorância e dirigindo-nos à sabedoria, começam a oscilar liberdade e responsabilidade. Poderíamos chamar liberdade e determinismo. Quando somos ignorantes, queremos liberdade total. Mas a nossa ignorância nos empurra para o determinismo total. Ou seja, nós fazemos todas as coisas erradas e precisamos necessariamente sofrer os efeitos. Mas onde está a minha liberdade? Eu não posso escolher? Pode. Como você fala com o seu filho. Você tem que ir para a escola, você tem que estudar. Se não estudar, não vai passar de ano e vai ter suas consequências. Agora, o que acontece? Na medida que a experiência vai crescendo e a ignorância começa a diminuir, o indivíduo começa a perceber que o determinismo, ou seja, aquilo que fatalmente tem que acontecer com ele, depende de como ele se conduza, da liberdade de escolha. Ele começa assim a atuar de forma a que ele modele o seu amanhã. Sua conduta de agora pode fazer com que sua vida futura seja diferente. Ele começa a intervir no determinismo. Antes, na ignorância, a lei impõe. A lei do universo fala. Agora, que ele já sabe que ele está doente porque ele abusou de coisas que não devia ter abusado, ele sabe que ele não quer esta doença de novo no outro corpo que ele vai ter no futuro, ele começa a se corrigir agora. Ele para de abusar, ele para de usar substâncias nocivas, ele passa a adotar uma rotina mais saudável para ter no futuro um novo corpo. Este pode estar doente, pode estar cheio de problemas, mas como ele sabe que o que ele faz hoje vai produzir efeitos amanhã, a liberdade de escolha que ele tem faz com que ele passe a determinar a sua vida, o seu futuro. Mesmo tendo que pagar o que já fez de errado. Agora, o mais bonito disso é que chega um momento em que você se livra da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, esta que você errou, tem que ser responsável, ela é um tipo de pedagogia para espíritos atrasados como nós. Mas chega um dia em que você conquista a autonomia, em que você já não faz o que não deve. Você amadureceu como espírito, daqui a alguns bilhões de anos, provavelmente, no nosso caso. Mas você não está mais submetido à lei de causa e efeito. Por quê? Porque você é livre agora, totalmente livre. O Pai confia tanto em você pelos exemplos que você já viveu e venceu, que ele diz a você, você agora vai ser meu ajudante. Você sabe como é que as coisas têm que funcionar. Você tem liberdade para fazer do jeito que você achar melhor. Aquilo que você queria como espírito ignorante, a liberdade plena, você não tinha. Mas por achar que tinha, você se submetia a fazer tudo o que queria e recebia todo o peso do mal que você fez. Quando você evolui, você se liberta da ignorância e você descobre que você é livre. E então vamos chegar aqui num exemplo de Jesus. Jesus padeceu tudo o que passou, não por estar pagando,
Não porque ele fez mal no passado, como é o nosso caso. Lei de causa e efeito. Não. Jesus não precisa mais, no nível espiritual em que se encontra, estar submetido à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é para o mau aluno. O bom aluno não precisa dela. Ou aquele que já é mestre não precisa desta lei. Mas então por que ele sofreu? Por que ele passou por aquilo tão injusto desse jeito? Porque aí você descobre uma coisa. Que quanto mais livre você é, em termos de lucidez espiritual, de avanço, mais escravo você se torna. Escravo por amor. Mais você obedece. Quando somos ignorantes, queremos ter liberdade para fazer tudo o que nós queremos. Quando somos um espírito sublime, nós temos toda a liberdade e fazemos o que Deus quer que façamos. Tanto que Jesus fala isso. Não estou aqui para fazer a minha vontade. Vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Não há no nosso ambiente espírito mais sublime do que o Cristo que nos acolheu. E não há um mais submisso à vontade de Deus. Tão submisso que o momento em que vai iniciar o mais grave trecho da sua trajetória, ele vai orar a Deus e conta-nos a Escritura que ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Vejam só a condição. Se possível. Mas aquele que o havia enviado, aquele que sabia que a humanidade precisava dessa vergonha para tornar-se melhor, sabia que por mais dolorosa que fosse a tarefa do Cristo, aquela deveria ser cumprida. E então ele continua: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se isso não for possível, que eu possa bebê-lo até a última gota. Sustenta-me, fortifica-me, porque eu não quero deixar nada no copo, que seja até o fim. Está preso à cruz e alguém diz: você não é rei? Chama os teus exércitos. Faze com que venham aqui e tire você da cruz, se você é tão poderoso. Pilatos, antes de crucificá-lo, pergunta a ele: tu és rei? E ele responde, depois de ter silenciado: tu o dizes. Se quisesse, poderia ordenar, e meu pai enviaria legiões para dizimar todos. Mas o meu reino não é deste mundo. E é necessário que se cumpra no Filho a vontade do Pai. Então nós vamos entendendo, dentro da questão da liberdade, do progresso, que quanto mais nós progredimos, mais nos escravizamos ao amor. Mais nos escravizamos às leis do universo. Quando você é funcionário da empresa, você tem o seu horário. E você faz sempre um jeitinho para chegar mais tarde, sair mais cedo.
dando um jeito de alguém bater o ponto no seu lugar ou você não ser visto. Você arruma um atestado, você dá um jeito de ganhar o máximo que pode, trabalhando o menos possível. Você é funcionário, você então não se ocupa de pensar nos problemas que a empresa toda possui, você quer ter o seu salário. Você engambela aqui, faz um serviço mal feito ali, vai dar uma pausa para fumar mais adiante, vai pedir um favor, vai inventar uma historiazinha porque o filho ficou doente. Aí você é promovido. Aí você passa a ser chefe da seção. Você sabe todas as manhas, porque você já viveu essas manhas. Daí para frente você começa a ter que dar exemplo. Se você for o primeiro que chegar atrasado e sair mais cedo e falar para o seu subordinado, você picota o meu cartão ali, porque hoje eu vou dar os canos. E você é o chefe, está perdido, não é? Você vai estar dificultando a sua própria vida, porque todos os seus funcionários vão fazer a mesma coisa que você. E é você quem tem que corrigi-los. Ou seja, bastou se tornar chefe daquela mesma seção que você começa a ter que ter uma outra conduta. Aí a vida te leva a ser gerente. Gerente de todas as seções. Agora você já não está mais preocupado tanto com a hora que você chega ou a hora que você sai. Agora você está só preocupado se você sai. Porque tem que resolver tantos problemas, tem que organizar tantas dificuldades que você nunca sonhou que existiam quando você era apenas um funcionáriozinho. Que a confiança do dono da empresa, que depois como gerente, para você, naturalmente com um salário melhor, você não quer fraudar, você não quer quebrar, você quer demonstrar a sua capacidade. O dia que você se tornar dono da empresa, você pode até desfrutar de bons recursos, de bons carros, de alguns passeios. Mas eu tenho certeza que você vai ter saudade do tempo que você era funcionário. Que você dava as suas engambeladas, chegava mais cedo, ou chegava mais tarde, saía mais cedo. Dava umas enroladas. Agora que você é dono da empresa, se você enrolar, você está enrolando a você mesmo. Você tem que procurar eficiência, procurar melhorar os procedimentos, você tem que vigiar, tem que organizar tudo, você tem que arrumar fornecedor, vender, você tem que produzir, você tem que melhorar a qualidade, você tem que investir nos funcionários, você tem que fazer eles quererem ser melhores. Se você ama o que está fazendo, você será um escravo. Um escravo que anda com roupa de linho, que anda em carro importado, que usa perfume bom, e que aqueles caras que estão lá na produção fazem, pô, inveja do doutor lá, viu, que esse tem que andar naquele carrão. Porque eles só veem aquilo. Eles não sabem o que está custando. Porque no fim do mês, aquele cara quer o salário dele. Mas no fim do mês, aquele homem tem que pagar salário para 200, 300, 500. E tem que colocar na conta. Se há uma crise no mercado, o funcionário não está nem aí. Ele quer o salário dele no fim do mês. Mas o dono da empresa, ou o gerente, tem que arrumar um jeito de fazer com que aquilo que não se consegue mais vender agora, se faça um milagre, para que de outra forma se consiga o recurso. O varredor, o da produção,
o funcionário do almoxarifado, eles põem peça na gaveta, tiram peça na gaveta, limpam a sujeira, trocam o sanito ou ajustam a linha de produção e esperam o salário. Mas os que organizam têm que pensar a matéria-prima que está faltando, onde comprar uma mais barata, que seja de igual qualidade, como fazer para negociar preço com fornecedores, com compradores, buscar importar ou exportar para mercados mais vantajosos. Hoje você está trabalhando na sua empresa pelo seu salário de amanhã. O dono da empresa, o gerente financeiro, está trabalhando com o dólar do mês que vem, do ano que vem, ou do meio do ano que vem. Negócios são feitos nas bolsas de mercadoria futuros, contabilizando dólares em que você tem que arriscar um preço, prevendo como vai ser o mercado amanhã para negócios de hoje. Só que o cara que está lá varrendo não está nem aí, não está nem sabendo o que é isso. Então, quando nós entendermos o que significa evoluir, nosso espírito talvez tenha saudade do tempo em que era, sei lá, uma lagartixa. Ai, como era bom ser lagartixa. Só andava correndo atrás de mosquito, ficava atrás dos quadros, adorava o escurinho. Perdia o rabo e ela nascia de novo. Vivia, quem sabe, 15 dias, não sei quantos dias vive uma lagartixa aí. A Ana Paula já vai procurar aqui, quer ver? Já vai lá, lagartixa. Quanto vive uma lagartixa? Tudo bem, mas você quer ser uma lagartixa que seja bonita, que viva 90 anos, que faça unha, cabelo, que tenha carro, não dá para combinar as mesmas coisas. Quer ser lagartixa, não vai ter muita responsabilidade, mas também não vai ter uma vida muito emocionante. Achou, Ana Paula? Hã? Essas lagartixas de 8 anos são lagartixas sim, aqueles lagartos lá da ilha de Komodo. Estou falando de lagartixa de casa, atrás de porta. Bom, progresso significa responsabilidade. Você tem liberdade. Claro que tem. Jesus tem liberdade, Jesus pode fazer muito. Jesus tem a autonomia do governo da terra, como um gerente tem a autonomia da linha de produção. Imagina se o gerente tem que chegar lá no dono da empresa e falar assim: seu José, olha, acontece que o Benedito, ele está com um problema na casa dele, e ele veio pedir hoje se ele pode sair mais cedo, para levar o filho no médico. Eu estou aqui cuidando de saber de onde vem, se eu vou competir com os chineses, se vou mandar alguém lá para Dubai ver se consegue um investimento. Você vai me falar se o Sebastião pode sair 5 minutos mais cedo? Para que eu botei você como gerente de toda essa porcaria? Para você vir me trazer o problema se o Sebastião pode sair mais cedo? Você faz aí o que tem que ser feito. É assim ou não é? Então, ele tem liberdade? Claro que tem. Agora, naturalmente, ele está naquele ponto porque o dono da empresa sabe que ele também tem discernimento, sabe que ele também obedece aquilo que é o princípio da empresa, quais são os objetivos. Então, o indivíduo que está como gerente, ele vai querer fazer o máximo que ele pode dentro daquilo que a empresa espera dele e de todo o conglomerado de seus funcionários. Por amor ao patrão, ele vai se esmerar. Assim, se isso já é desse jeito em uma empresa humana, ao falarmos do universo e tendo Jesus como um preposto divino, tomando conta desta fábrica de esperanças, fábrica de almas, que é a terra, Jesus tem liberdades, claro que tem. É administrador,
e se fez assim merecer. Mas, para atingir este patamar, nós só conseguimos chegar até ele com sabedoria. A sabedoria nos empurra à condição de humildade. A humildade nos faz compreender as falhas dos outros, as necessidades dos nossos semelhantes. Nos faz observar que o objetivo principal, no caso de Jesus, é promover o mal a bem. Por isso ele precisa vir para ser vítima do mal, para que o mal descubra isto. E ele obedece. Mas vai morrer o corpo, sim, mas você já sabe que o corpo não é o espírito. O corpo não é a vida. O corpo é apenas a ferramenta, é a roupa. Por isso é que os espíritos respondem aqui. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta cedo ou tarde. Todos devem se elevar. Este é o seu destino. Não dá para ficar esperando, sei lá, quando acontecer um tal evento X, aí eu vou pensar se eu reencarno. É preciso seguir para frente. Agora a gente vai para a pergunta 334. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Compreenderam a pergunta? Vai nascer um espírito, vai nascer um filho. A ligação daquele corpo com o espírito que vai estar ali acontece de imediato, no instante que ele vai nascer, ou é predestinada um espírito para aquele corpo? Lília não, Elaine. É predestinado. Sim. Temos o exemplo do Sergismundo, que é o mais famoso, né? Tem toda uma preparação, ele vem, acompanha, e é difícil para ele, porque ele tem que se confrontar com o futuro pai, que era inimigo. Então, toda uma preparação, sim, vem antes. E Deus sabe de tudo, né? Então, com certeza. O exemplo que você cita de Sergismundo, que está no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier, é um exemplo da reencarnação ou do mecanismo reencarnatório de um espírito de mediana evolução. Sergismundo não é um espírito elevado e também não é um espírito embrutecido. É um espírito de média evolução. Tanto que ele pode participar até certa medida do processo reencarnatório, ajudando a se afinizar com o futuro corpo. Mas ele tem um obstáculo, que é o problema que a Elaine cita, do conflito com o pai, o espírito que o aceitou como filho. E aí nós vamos observar que antes haviam acertado, combinado, que viria a mãe e o pai e receberiam Sergismundo. Agora que está tudo já andado, e que chega a vez do terceiro entrar na história, o pai começa a refugar. Existe um antagonismo, existe uma disputa amorosa envolvendo o pai atual, e Sergismundo, que lhe será o filho, e a mãe. Em uma vida anterior, Sergismundo estragou a união dos dois, assumindo uma relação amorosa com aquela que será sua mãe. E agora
ambos aceitaram recebê-lo como filho. Só que, uma vez que os pais tenham vindo antes, estão há um pouco mais de tempo na terra, de uma certa forma esqueceram algumas das coisas, não é? Já faz tempo que conversaram. E agora o espírito Segismundo vai se aproximando do processo reencarnatório. Com o contato daquele espírito no ambiente da casa, esperando o momento da fecundação biológica, o pai começa a sentir aquele antagonismo que ele nutre contra ainda o espírito. Segismundo precisa renascer. Combinou décadas antes que assim seria. Só que o pai encarnado não quer agora voltar a ter a experiência dolorosa que ele já viveu. E conta-nos André Luiz que em todas as relações sexuais que ele mantém com a sua esposa, o antagonismo vibratório dele, a repulsa mental a respeito da possibilidade de ser pai de Segismundo, queima a cromatina sexual dos gametas dos espermatozoides. E o espermatozoide, quando é lançado, ele está estéril, ele não tem capacidade fecundante. E esse Segismundo não consegue a ligação que vai possibilitar o início da gestação. E então, o capítulo que fala sobre isso vai mostrar o esforço dos espíritos amigos para fazer com que pai e filho, no plano espiritual, se entendam, se aceitem, renovem aqueles laços que foram feitos antes e que agora possam dar continuidade. E é um capítulo muito bonito, mas serve bastante de ilustração a respeito do que significa ter um corpo em gestação para que ele se torne um ser. Já pensaram? O que seria, que confusão seria no ambiente espiritual, considerando que, em média, desencarnam todos os dias na Terra aproximadamente 150 mil pessoas. E renascem um pouquinho mais do que isto. Então você já imaginou se renascer 160 mil pessoas? Os espíritos terem que correr atrás de 160 mil espíritos na hora do parto, para enfiar lá na barriga da mãe um pouquinho antes de sair, para que o corpo saia com alguém, já imaginou? Então você imagina o cara da pamonha de Piracicaba. Pamonha de Piracicaba, andando na rua oferecendo pamonha, curau. Aí uma perua do mundo espiritual. Espíritos que queiram reencarnar, por favor, corram aqui. Vai ter mais um agora, daqui a meia hora, por favor. A mãe é boa, o pai é generoso. Quem se candidata? Mas não pode demorar. Quer dizer, não faz sentido, não é que seja na última hora que vai haver a união com o corpo de alguém que ninguém sabe de onde veio, cataram ali, porque já imaginou se sai alguém ainda não deu tempo de ligar com algum espírito? É um boneco de carne, fica lá. Aí o médico bate, o moleque nem chora. Que moleque arrogante esse, olha, bicho duro, ele não chora, mete a mão nele. Não adianta, não tem espírito lá, é só um pedaço de carne. Por isso é que os espíritos explicam que sempre há a antecedência da ligação do espírito em relação ao corpo. Pode acontecer, como nós vamos ver mais para frente, pode acontecer, de que uma mulher engravide e não haja espírito modelando o corpo. E quando o corpo nasce, ou nasce morto ou morre logo depois,
por não ter havido nunca um espírito destinado àquele corpo. Isso sim pode acontecer. Mas aí vão perguntar, mas por que eu vou fazer um negócio desse? Por que vai fazer a mulher ficar grávida, passar por esse tempo todo, e aí vai nascer e não tem nada? Ou só tem o corpo? Ora, lei de causa e efeito. Certamente hoje aquela mulher quer muito aquele filho. Mas talvez em alguma vida ela não quis muitos filhos. E ela os rejeitou, extirpando-os. Precisa aprender o que significa a frustração de querer e não conseguir, de lutar para ter, para que ela aprenda a responsabilidade. Então, há circunstâncias em que estas contingências são resultado de um processo de reparação, de reedificação mental para os que estão envolvidos. Pai e mãe. Porque não é só a responsabilidade da mulher o aborto, não. É quando só ela decide e ela é a única que quis. Mas é do médico, é do enfermeiro, da enfermeira, da parteira, é do marido, do namorado, do amante que forçou, do pai e da mãe que obrigaram o seu filho, a sua filha a fazer isto. Essa é uma responsabilidade coletiva. E então, no futuro, voltam juntos, e aí, vamos fazer uma família, vamos fazer uma família, vamos fazer uma família. Ai, nós vamos escolher um nome do nosso filho, vamos, já, tá bom, tudo bem. E aí, não conseguem engravidar. Ou engravidam e perdem. Ou a gravidez vai até quase a termo e acontece um aborto espontâneo, ou nasce a criança sem vida. Pode ser uma destas causas. Por isso que esta união, ela é necessária para que o corpo nasça depois da gravidez com a vida plena. Quando não acontece isto, ou ocorreu um acidente de percurso na formação embrionária, que é possível. Vamos fazer de conta que você seja um espírito que vai reencarnar com determinadas coisas a fazer na Terra. Você tem certo mérito, você já teve condições de preparar o seu próprio corpo futuro, escolhendo o pai e a mãe adequados à parte, vamos dizer, hormonal e hereditária. Mas a sua futura mãe engravidou. O corpo será o seu. E acontece que, sem ela saber que está grávida, ela vai ao dentista. O dentista vai fazer um exame e, através do raio-x, produz uma mutação pela energia irradiada que altera o projeto cromossômico do seu organismo futuro. Aquilo que aconteceu naquele momento por um acidente vai prejudicar a sua jornada, porque atuou em áreas que você precisava tê-las funcionando bem. Então, o que você prefere? Prefere enfrentar 9 meses de uma gravidez de um corpo que não vai ser útil como você havia projetado? Ou prefere que aquele corpo seja dispensado para que numa próxima gravidez você possa tomar o corpo que havia projetado e ajudar a modelá-lo, para que ao final o corpo seja exatamente aquele que você precisa. Quando você está na Terra, você não quer perder seu filho. Você acha que o seu filho é carne da sua carne, é sangue do seu sangue. E quando acontece espontaneamente uma expulsão, a pessoa entra em depressão e fica triste, chateada, já tinha comprado
as roupinhas, aquela coisa toda, não é? Que a gente sabe, o sonho que a pessoa cria na cabeça. Mas às vezes aquilo é uma ocorrência necessária, a benefício de todos, do pai, da mãe e do futuro filho. E que aquele filho que não pode nascer naquele corpo poderá perfeitamente, se Deus permitir que ele tenha essa possibilidade, voltar pelas mesmas vias, num corpo sadio. E então vão fazer os exames pré-natais, o médico vai ver, meu Deus, olha, essa criança não está tendo os olhos não estão formados. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? O que você fez? Ah, não sei. Você ficou exposta a alguma radiação? Ah, eu fui no dentista. Será que quando tirou aquela radiografia para ver a raiz do meu dente, eu já estava grávida, eu não sabia? Ah. Então vai ficar grávida de novo. Vai ficar banguela, mas não vai no dentista. Vai ficar grávida de novo. Vai ter dor de dente, mas se for no dentista, não vai passar longe do raio-x. Porque aí você sabe que aquilo foi uma ocorrência que pode ter feito aquele efeito no organismo do seu futuro filho. Então, estes eventos acontecem, acidentes, entre aspas, acidentes de percurso, e são reparados pela ordem do universo, quando assim é autorizada, através desse mecanismo. Olha, este corpo não vai dar certo. Vamos desprezá-lo agora e preparar a mãe para que daqui a alguns meses ela possa engravidar novamente, e aí o espírito do filho fique lá em um corpo que ele vai ajudar a modelar de maneira adequada. É por isso que a resposta dos espíritos na questão 334 nos esclarece. O espírito, Kardec pergunta, vamos lá, a união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Resposta, o espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Então, existe o quê? Existe algo que não é casual. E mesmo nos casos das chamadas reencarnações compulsórias, reencarnações estas de espíritos rebeldes, de espíritos com dificuldades evolutivas de aceitação, espíritos ignorantes, terrivelmente maus, estes são obrigados a renascer. E naturalmente não serão reencarnações missionárias, não serão reencarnações de edificação moral, serão em reencarnações reparadoras da sua rebeldia. Então, obrigações morais que precisam ser ativadas, dependendo das condições do espírito, são impostas a ele por espíritos superiores que avaliam o que ele precisa passar. Nestes casos, geralmente, nas reencarnações compulsórias, o espírito precisa de um corpo. Não importa se seja aleijado, se seja doente, se seja extremamente sofrido, em que condições? São espíritos tão desajustados que eles precisam drenar esses desajustes para qualquer matéria densa. Por isso são localizados em corpos, muitas vezes, condenados mesmo pela natureza, para aproveitarem aquela experiência e começarem a se reequilibrar, vibratoriamente falando. Nossos desajustes mentais adulteram a energia do nosso ser, modificam. Faz de conta que você é uma pessoa que acabou de ir para uma carvoaria. Você está pretinho de carvão. Para que você comece a se limpar desta fuligem,
qualquer pano serve. Então você procura qualquer pano, qualquer veste, quanto mais grossa, inclusive, melhor, não é? Você veste aquela roupa consome um pouco da fuligem que está em você, e quando você arranca aquela roupa de você, você já está menos sujo. Porque parte da sujeira transferiu-se para a roupa. Esse é o mecanismo, simbolicamente ou simplificadamente falando, do processo reencarnatório determinado por espíritos superiores em relação a espíritos rebeldes, que precisam encarnar-se em qualquer tipo de pano, em qualquer corpo, para que através de uma vida difícil, seja na doença, na vida social, nas dificuldades materiais, aquilo que ele precisa drenar de impurezas para um organismo físico possa acontecer. E quando ele desencarnar, ele estará melhor do que quando ele estava no plano espiritual. Agora, fora estes tipos de reencarnação chamadas compulsórias, todas as demais, elas começam a combinar um certo grau de participação do espírito com a obediência das leis que se impõem sobre ele. Quanto mais é evoluído, menos o espírito está submetido aos processos de determinismos. Ele pode vencer, ele pode superar determinados problemas. Menos ele está preso ao corpo físico até o momento do nascimento. Ele pode ter uma liberdade maior. Depende, tudo isso, do grau evolutivo daquele ser que vai renascer. Quanto mais ele está evoluído, mais ele tem liberdade para disciplinar o processo da gestação. Mais ele ajuda a mãe, mais ele ajuda o próprio corpo a organizar-se. Quanto menos evoluído ele é, mais ele depende dos técnicos espirituais que velem por ele. E no livro Missionários da Luz, que a Elaine falou, há uma coisa muito interessante. Nós encontramos ali a informação de que a reencarnação de um espírito para o plano espiritual só se considera completa por volta dos 6 a 7 anos de vida física. Até este tempo, o espírito, na visão dos espíritos, ainda não está plenamente reencarnado. Ou seja, o processo reencarnatório já se consolidou no nascimento do corpo, mas o processo reencarnatório ainda não terminou. Porque enquanto o corpo físico não amadurecer o funcionamento do timo e a produção dos glóbulos vermelhos, que são fatores importantes na questão do perispírito, ele ainda estará sob tutela de espíritos técnicos que vão acompanhar esse processo de amadurecimento até que ele se complete. Por volta dos 6, 7 anos, isto se dá, e então os espíritos considerarão que aquela reencarnação realmente se consolidou. Nós não, né? Nasceu, saiu da maternidade, pô, já tive o filho, legal. Já vamos fazer outro. Mas para os espíritos, ele está sob cuidados ainda bastante intensos. E quanto mais evoluído é o espírito, então, mais ele está dominando este processo. Há uma referência muito bonita a respeito da reencarnação de João Evangelista. João Evangelista, o discípulo amado, aquele que Jesus não havia escolhido para ser os 12, e que é aquele a quem Jesus entrega sua mãe, Maria, como mãe dele, e entrega João como filho de Maria. João é aquele que escreveu o Apocalipse, o último evangelho. Ele desencarna e 1000 anos depois ele é convidado por Jesus a voltar à vida física. Eu preciso que você volte. E então, no livro Francisco de Assis, o Espírito Miramês descreve o processo de reencarnação de João Evangelista como filho de Pedro Bernardoni.
como Francisco Bernardoni, como Francisco que depois seria o Francisco de Assis. E nos capítulos que falam da preparação da reencarnação, ele tece detalhes sobre como o espírito de João, ele ajuda a todas as entidades trevosas que estavam naquela região a serem iluminadas para diminuir o peso vibratório daquela área, facilitando o processo reencarnatório. Ele continua lúcido quase até o momento do parto. Porque costuma acontecer que na medida em que o indivíduo vai, no processo reencarnatório, ganhando mais intimidade com as células do corpo físico, do seu corpo físico futuro, que vão se tornando maiores, que vão se tornando mais multiplicadas, ele vai entrando naquele entorpecimento do esquecimento e ele perde a consciência. Alguns vão encaminhados para a reencarnação dormindo, inclusive. Mas espíritos elevados, espíritos já maduros, acompanham o processo, participam da modelagem do seu próprio corpo. E podem, inclusive, manter-se lúcidos em ações do bem naquelas regiões onde, no caso, Francisco de Assis ia nascer, até instantes antes do processo do parto. Mas isso não é para qualquer um. É preciso ter bastante equilíbrio. Como também muitos espíritos de alta envergadura, eles próprios promovem no momento final da desencarnação o desligamento dos próprios laços físicos em relação ao corpo. Com a exceção do laço final, nós temos essa descrição no livro Obreiros da Vida Eterna, quando uma senhora espírita vai desencarnar num asilo não, num albergue de crianças, que ela ajudara a fundar e a manter. Uma trabalhadora espírita, no Rio de Janeiro. André Luiz conta a história dessa senhora. Eu não sei se é Adelaide o nome dela no livro, mas me parece que é. E ela se refere a uma Adelaide real que existiu no Rio de Janeiro, que era uma benfeitora. E então, naquele momento, o Dr. Bezerra começa a fazer, você agora vai ajudar a desligar os laços, porque ela já era tão espiritualizada, tinha uma visão tão comum entre os dois lados da vida, que ela saía do corpo com muita facilidade. Então agora, minha filha, você vai promover este processo. Somente no final eu vou vir aqui para dar o toque final necessário. E então André Luiz conta que ela mesma começou mentalmente a desligar os centros de força, a desatar os laços que prendiam o seu perispírito ao seu organismo. Alguém se candidata aí a aprender esse negócio? Levanta a mão aí. Quem já está querendo saber como é que é o mundo espiritual, já pode preparar essa noite mesmo uma experiência assim. Mas para vocês verem, isto é o quê? É uma aquisição da alma. É uma aquisição do espírito. E olha, uma outra questão interessante é a seguinte. Nós aprendemos nas obras espíritas que há determinados espíritos capacitados no processo da desencarnação de outros. Técnicos que podem promover a desencarnação quando a hora chega, quando há autorização. Dr. Bezerra, por exemplo, é um dos que tem condições, tem essa autorização, porque, como gerente, o dono da empresa falou para ele, olha, eu confio em você, você já pode fazer isto. Pode admitir e pode demitir. Porque um espírito dessa estirpe funciona por amor.
sabe amar, sabe compreender que aquele momento já chegou. Então, dentro da confiança que o universo deposita em quem ama, Dr. Bezerra é um dos espíritos que pode, no momento do término das forças físicas, promover a desencarnação. Outros também podem, mas não são todos. Não são todos os espíritos que podem chegar lá, eu vou desencarnar o fulano hoje, porque ele já está sofrendo muito. Você pode ajudá-lo, você pode diminuir a dor física, você pode envolvê-lo em boas vibrações, mas desencarnar, você já tem a carteirinha de desencarnador? Você já tem a carteirinha de desencarnador? Não, não tenho ainda, estou no primeiro estágio. Então, estagiário não desencarna. Tem que esperar chegar a pessoa responsável. Por quê? Você não sabe que consequências vai decorrer daquilo, se realmente chegou a hora. No livro Obreiros da Vida Eterna, os espíritos vão para desencarnar 5 pessoas na Terra. 5. Quando eles chegam no quarto de uma delas, tem uma enfermeira ali que diz, espera um pouquinho, não está na hora de desencarnar ela. Não, mas a gente recebeu aqui no nosso prontuário, aqui ó, vem cá, está fulano aqui, não é esse endereço, né? É aqui, sim, é aqui. Mas existem outras determinações de última hora a respeito deste caso. Foi suspensa a desencarnação imediata desta irmã. Suspensa, é. Vocês pensam que só Peru morre na véspera? Então os espíritos ficam querendo saber o que aconteceu. E aí a enfermeira que está tomando conta, e tinha uma enfermeira, já pensou se a enfermeira não está lá? Ah, ela foi dar uma fumadinha, e chegaram os espíritos para desencarnar a mulher e levaram ela embora. Está lá, ó, de plantão. Aí a enfermeira informa que houve uma solicitação, houve uma intervenção que impediu que o processo desencarnatório prosseguisse. André Luiz fica assombrado. O espírito que está ali, acompanhando o mentor, fica surpreso, uma intervenção. Mas existe esse negócio, então, de alguém poder se meter no meio do caminho tão sério que é a desencarnação de alguém? Quem que é a pessoa poderosa que está fazendo isso? Ah, você vai ver daqui a pouquinho, ela vai chegar. Não passa 10 minutos, entra no quarto vendo a vovozinha lá deitada, meio ainda sofrendo com os efeitos da doença da cardiopatia que a estava matando, o menininho de 5 anos. Aí o espírito fala assim, foi esse aí, ó. Esse aí que rezou e a mulher não vai morrer por causa da reza desse pirralho? É. Mas não é porque é um menininho. Aí a entidade explica. Esse garoto é um espírito missionário que vem à Terra com uma tarefa determinada da esfera superior. E ele tem como sua companheira de atividade na Terra o espírito. Ele era um filho adotivo, neto adotivo, portanto, da mulher. A irmã da mãe adotiva estava grávida. E o espírito que ia nascer daquela gravidez era exatamente a outra alma que com ele havia se comprometido, ao renascer, de apoiar o trabalho missionário que os dois fariam. Então, o que acontece? A repercussão da desencarnação da mãe, num período de gravidez da própria filha, que tinha no seu ventre um ser que havia programado o renascimento para, juntamente com aquele garoto, darem uma sequência, realizarem obras importantes, isto autorizou que se postergasse a desencarnação da vovozinha. Nasceria a criança sem problema, com a felicidade, inclusive, de terem a mãe, a avó, não é? Com saúde. Depois que a nenê saísse, sadia, não houvesse
nenhum choque emocional que prejudicasse o funcionamento do organismo. Aí, alguns meses depois, chegaria o momento adequado da vovó voltar para o outro lado da vida. Então nós observamos que os espíritos têm recursos, inclusive para fazer isto. Seja para postergar, seja para antecipar a desencarnação. Mas só podem fazer isto os espíritos autorizados pelas leis superiores, que já têm conhecimentos, que já têm domínio. E que não vão fazer isso porque não foram com a cara do outro. Não, eu sou espírito, mas aquele cara é traficante, ele é um bandido, é um sem vergonha, olha quanta gente ele está matando. Aí eu vou lá matar ele. Vou tirar ele da terra. Já pensaram? Tentaram matar Adolf Hitler numa explosão na operação chamada Operação Valquíria. 8 meses antes do fim da guerra. Os próprios alemães encarnados tentaram matar. E o homem não morreu. Você poderia perguntar, poxa vida, se tinha alguém que podia ter morrido com bastante lucro para a humanidade, era esse homem. E parece que foi protegido, inclusive, para que não morresse. Já pensou quantos espíritos não estavam desejando matá-lo de verdade? Quantas vítimas das suas bombas, dos seus exércitos, não teriam vontade de acabar com ele? Naquele período, mas bem ou mal, o que ele estava fazendo era algo que o universo e os governantes da Terra sabiam. E permitiram que fosse assim. Porque o que não falta do lado de lá são espíritos com conhecimento para desligar uma pessoa do seu corpo. Mas enquanto estas coisas não têm que acontecer, nenhum deles se arvora a ser... Não, vou dar um infarte no cara. Infartezinho, ele morre numa boa e já acaba com tudo isto. Esta intervenção não é passível de ser feita desta forma. Por isso que nós temos aqui. Há sempre uma designação anterior para renascimento naquele corpo. Sempre. E com isto, nós entenderemos que o processo reencarnatório está vinculado a certas regras, que quando começam a eclodir no útero da mãe, não é uma bolinha de carne, um feijãozinho que cresce, uma verruga. Já há ali alguém que está destinado e está ligado àquele novo conjunto celular. Na próxima semana nós iremos para a pergunta 335. Segundo a pesquisa exaustivamente realizada pelo Departamento de Produção da TV Alvorada Espírita, o tempo de vida da Hemidactylus maboia, vulgarmente chamada de lagartixa, é de aproximadamente 8 anos mesmo. Imagina, uma lagartixa durar 8 anos, você mata ela assim como se fosse um mosquito. Imagina, vê se ela não está de bengalinha, assim, cabelo branco. 8 anos, vai uma velhinha de 80, 88, já pensou? Acabando com a coitada. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Verônica. A Maria Adele de São Paulo, ela pergunta qual a diferença dos espíritos kardecistas para os espíritos de Umbanda. Maria Adele, não há diferença, espírito é espírito. O que há diferença é como que os espíritos procuram ajudar os homens. Em que áreas eles atuam para beneficiar as pessoas. Quanto mais avançados são os espíritos, mais eles procuram caminhos que possam chegar ao entendimento, ao sentimento, à lucidez. Mas, naturalmente, existem pessoas que não estão interessadas em compreender a vida, que não têm ainda a mente aberta para determinadas leis, estão lá querendo resolver problemas imediatos. Então, para estes tipos de pessoas, também espíritos amigos estão tentando ajudá-los através de outros caminhos.
nós teremos sempre a mão divina estendida para todos, em todas as direções. Mas naturalmente queremos lembrar que no plano espiritual, como no plano físico, nós temos pessoas boas e pessoas más, pessoas lúcidas e pessoas iludidas, pessoas que são capazes e pessoas que são perdidas no pensamento, na mente, desajustadas. Assim também no plano espiritual. Portanto, quando nos referimos aqui aos espíritos que trabalham em caminhos que as pessoas chamam como Umbanda e outros ligados aos nossos irmãos africanos, estamos nos referindo aos espíritos que queiram fazer coisas boas. Porque existem também, fora inclusive destes lugares, destas instituições, entidades voltadas para prejudicar, como existem encarnados que fazem isso. Portanto, não é senão a diferença de maturidade entre o que você vê naquilo que o mundo precisa e a sua disponibilidade de ajudar, segundo suas potencialidades, que discerne um espírito de outro. Não é um rótulo. O espírito kardecista não anda de avental branco e o espírito da Umbanda anda, sei lá, de chapéu de palha. Não, não é assim. Nós temos essa visão porque estamos mal acostumados. Porque somos imaturos em relação às realidades de diferentes ordens espirituais. Nós vimos, a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a chamada escala espírita. E ela nos apresenta 3 ordens de espíritos, em 10 classes diferentes. E existem espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que começam nos espíritos impuros, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos levianos, os espíritos neutros e os espíritos zombeteiros, batedores ou perturbadores. São espíritos. Eles podem estar com pessoas ou podem estar com grupos que queiram estas mesmas coisas. Na segunda ordem de espíritos, você vai encontrar, ali por volta da questão 107, os espíritos chamados os bons espíritos, que são os benevolentes, que são os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e depois os espíritos superiores. Neles, nós vamos percebendo um aumento da condição de bondade e de conhecimento. Temos inúmeros espíritos nas casas espíritas, chamadas kardecistas, ou que seguem a doutrina espírita, porque esse negócio de kardecismo ou não kardecismo não existe, só existe espiritismo. Quando Kardec fundou o espiritismo, ele criou o termo espiritismo. Não existe outra coisa que seja espiritismo a não ser aquela corrente ou aquele conhecimento filosófico, científico e moral que Kardec inaugura. Ah, mas é que eu já vi tendo espírita de não sei o quê. Estão pegando inadvertidamente o nome espírita, sem ser espírita. Espiritismo está aqui na própria introdução do Livro dos Espíritos, e nós comentamos isso no primeiro programa que você pode assistir no nosso site. Peguem lá a introdução. Vamos ler. Para as coisas novas necessitam-se de palavras novas. Assim o que era a clareza da linguagem, para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicar a doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia, que é confusão de termos para ideias diferentes. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista, mas não se segue daí que ele crê na existência dos espíritos,
ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis. Observamos então que a primeira coisa que Kardec coloca na introdução é a explicação de que a palavra espiritismo é usada para designar a doutrina que ele vai codificando ao longo dos anos. Não existe, portanto, espiritismo kardecista, como se pudesse haver um espiritismo baianista, um espiritismo paulista, um espiritismo qualquer outro ista por aí. Não, existe espiritismo. Agora, os espíritos, não importa se tenham tido o espiritismo como religião, catolicismo como religião, umbandismo como religião, que tenham sido muçulmanos, que tenham sido budistas, não importa, são espíritos. E eles estarão em um grau evolutivo que os espíritos nos apresentam na escala espírita como uma leve menção. Não é uma classificação absoluta, mas é alguma coisa para a gente ter uma ideia. Então você vai ver que na segunda ordem, os bons espíritos, vocês vão encontrar espíritos benevolentes. Vamos ver a definição de espírito benevolente? Pergunta 108. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas o seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Espíritos que não são ainda maduros no conhecimento, mas querem fazer o bem de algum jeito. Eles existem na casa espírita, eles existem na igreja católica, eles existem nos templos evangélicos, eles existem nos terreiros de Umbanda. Desde que estejam vinculados a fazer o bem. Não, mas é que lá no terreiro os caras fazem bem na segunda, quarta e quinta e faz mal na terça, sexta e sábado. Não podem ser os mesmos espíritos. Não é? Não podem ser. Não dá. E é um ambiente conturbado. Mas, certamente, o bom espírito que vai lá e aconselha, como o pai Jacó, por exemplo, não pode ser a entidade que no dia seguinte vai mandar cortar o pescoço de não sei que bicho lá para fazer uma oferenda. Não pode. E isso não é só em relação a Umbanda, Quimbanda, outro, magia negra, essas coisas. Não, isso é em relação a todas as manifestações do mundo espiritual na Terra. Por isso, não existe diferença a não ser de nível evolutivo. E eles podem, com base nisto, atuar em uma casa de oração evangélica, em uma casa de oração católica, em uma casa de oração protestante, em uma casa de oração japonesa que tenha lá seus rituais shintoístas. Eles podem atuar em casas que não são de oração, em lugares onde as pessoas estão discutindo teses filosóficas. Eles estão em toda parte, tá bem? Então não é por ser kardecista, coisa que não existe espírito kardecista. Tá? Não existe. Existem espíritos. Na Terra podem ter sido espíritos espíritas, mas podem ter sido espíritos católicos, espíritos protestantes, batistas. E do lado de lá continuarão a ter essas crenças, até que eles acordem para uma outra realidade. Nós vamos encontrar isso, inclusive, bem descrito no livro E a Vida Continua, que foi objeto de um filme, falando sobre um ambiente, uma cidade espiritual, uma colônia onde há igreja católica, igreja evangélica, a pessoa vai lá, cada um vai na sua congregação. E eles não entendem o que está acontecendo com eles não sabem que morreram. Eles acham que estão ficando loucos, porque não estão entendendo o que aconteceu. Os protagonistas do livro, ok? Muito obrigado, Maria Adele, lá de São Paulo. A Isabel Cristina, da cidade de São Paulo, sobre a pergunta 334, ela diz assim: com o corpo predestinado,
O que dizer da reencarnação de Jesus? Sempre ouvimos que da Igreja Católica e outras religiões que Maria concebeu através do Espírito Santo e não houve contato físico com José. Como isso aconteceu? Bom, primeiro que nós não podemos aqui colocar a palavra reencarnação, imaginando que Jesus meia hora antes tinha sido alguma outra coisa. O Senhor certamente chegou aonde se encontra hoje por ser um espírito que se submeteu a toda a forma de evoluir que está garantida aos seres criados. Participou sim de inúmeras existências, de inúmeras reencarnações, até atingir esse estágio. E só não precisará reencarnar quando tornar-se um espírito puro. Coisa que, pelas explicações deles mesmos no Livro dos Espíritos, ele ainda não é. Não querendo dizer que seja pouca coisa. Agora, o processo da gestação de Maria é muito complicado do ponto de vista da aceitação histórica. Porque existe uma forma natural, que não é pecaminosa, que não é suja, que não é feia. Existe uma forma natural da concepção. Justificar-se-ia uma alteração nisso se, por algum motivo específico, se fizesse necessário algum outro tipo de padrão. Então, se poderia pensar em um outro tipo de concepção que será mais adiante, talvez, possibilitado a mais pessoas que precisem renascer nas condições específicas como aquelas. Mas, por enquanto, todos os que nascem aqui na Terra têm que nascer da união entre os gametas. Mas nós já vemos hoje, por exemplo, essa união in vitro, não é? A nossa ciência hoje já pode conceber o nascimento de um ser no futuro sem haver a coabitação do homem com a mulher, ou não? Já se extrai o material genético masculino, o material genético feminino, já se faz a fecundação fora do corpo e depois se implanta no útero da mulher. Sem que, às vezes, o homem nunca tenha visto a mulher e a mulher nunca tenha visto quem vai ser o pai. Nós que somos tão atrasados, já temos condições de fazer esses tipos de experimentos. Não será, portanto, nenhuma coisa assim absurda supormos ou descobrirmos daqui a algum tempo, quando chegarmos do outro lado da vida, que o mundo espiritual protagonizou um processo assim. Mas não porque era feio coabitar, não porque era pecado a Maria ter dormido com o marido dela. Não. Porque talvez fosse necessário um material específico para gerar um corpo diferente na sua estrutura, para um espírito mais nobre do que aqueles que estavam reencarnando naquele ambiente. Nós temos então inúmeras lendas que surgem deste processo com base naquela história do milagre. Precisa ser milagre que ela tenha concebido o virgem. E olha, o mais ainda grave não é nem isso. O mais grave é que essas teologias, elas dizem que Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Que são coisas também, biologicamente falando, muito complicadas. Que ela tenha sido virgem até o parto, pode-se até conceber hoje, porque se uma mulher, mesmo virgem, resolver fazer uma inseminação artificial, ela continuará virgem. Mas, no parto e depois do parto, necessariamente, a película, a membrana himenal, ela vai ser rompida. E em alguns casos de mulheres que forem submetidas à cesariana, elas continuarão virgem. Porque vão tirar a criança pela barriga. E ela não é nenhuma Maria dessas de Jesus. Pode se chamar Maria. Então, o grande problema é que usou-se deste tipo de notícia ou de informação para tentar deificar, tentar criar uma supremacia moral como se fosse errado
como antigamente eles assim o consideravam, o desejo carnal, o contato carnal, a ligação física. Que isso é uma coisa desprezível. Por isso é que criaram todo este processo. O fato de Jesus ser quem ele é, não é por ter nascido desse jeito. É por ter vivido como ele viveu. Agora, inclusive, existem outras variantes. Dizem que Jesus era filho de um romano, que era amante de Maria. Por isso que ele tinha a figura totalmente diferente da sua época, da sua região. E que era por isso que José não quis saber de Maria, que José não ia querer ter contato com Maria, muito, que o anjo aparece para José dizendo para acalmar o pobre do José. Dizem que Jesus não era um ser que veio entre nós, como nós estamos imaginando que nascem de um homem e de uma mulher. Era um ser que veio com uma nave espacial. Se você assistir qualquer dos programas astronautas antigos astronautas, alienígenas do passado, você vai ver como eles trazem tantas informações a respeito. Então, hoje em dia, existem materiais para todos os gostos. E é por isso que não adianta a gente ficar muito querendo saber como é que foi. Nós precisamos entender qual é o sentido principal dessa missão. E que ela faça sentido para nós. Porque se nasceu da Maria que dormiu com José, se nasceu da Maria que dormiu com o Públio, ou o Lúcio, ou Marcos, ou algum outro romano qualquer, se nasceu da Maria que não dormiu com ET, qual o problema? Qual a diferença? Qual a dificuldade? Desde que tenha nos deixado todos os ensinamentos que nos deixou, que a gente até hoje ainda não aprendeu. Porque tenha ele sido concebido pelos modos tradicionais, até hoje nós, como criaturas animais, ainda não temos sacralidade em relação ao sexo. Até hoje nós ainda tratamos dessas coisas como coisas vulgares. Mesmo com todos os tipos de uniões oficiais e atitudes da sociedade que procuram coibir, ainda nos vemos atraídos ou envolvidos por todos esses tipos de tentações, entre aspas. Por isso, Isabel, nós não temos muita preocupação. A doutrina espírita é uma doutrina de vida. Ela não se apega a esses detalhes mesquinhos, não na sua pergunta, mas naquilo que as pessoas concebem a respeito de Jesus ter nascido puro, de uma mulher pura, imaculada. Isso daí não é o que é mais importante. Tá bom, Isabel? Muito obrigado pela sua pergunta, querida irmã. Esperamos que você possa estar sempre com a gente. O José Astrolábio de Fortaleza. Ô José Astrolábio, você faz tempo que não aparece, hein, José? A gente estava com saudade da sua presença. Ele diz assim: quando a matéria física se desenvolve além do esperado e aos 7 anos está fisicamente 1 a 2 anos acima da idade biológica, esse desenvolvimento físico pode influenciar no desenvolvimento espiritual? Bem, José, o processo biológico, ele geralmente ele é motivado por fatores da hereditariedade, do meio ambiente, da alimentação, de enfermidades que estão muitas vezes promovendo este aumento, esse avantajar, e que nós não sabemos dizer para você se pode ou não representar um efeito da ação do perispírito em relação ao corpo. Mas queremos dizer que não é porque um espírito superior que vai estar 1 ou 2 anos mais encorpado do que os outros. Não, não é. Não é a maturidade espiritual não se reflete no desenvolvimento biológico. Ao contrário, nós observamos uma coisa, e os próprios médicos sabem disso, que os seres que vão renascer com tarefas mais ásperas, geralmente são baixinhos.
Os seres que vêm com tarefas, inclusive chamadas de completistas, os completistas, assim, eles têm um corpo que é mais compacto. Porque o corpo grande, ele produz inúmeros problemas na sua administração. As pessoas que são altas, não que elas sejam atrasadas, e os baixinhos são avançados. Mas as pessoas altas, as pessoas de corpo maior, elas têm propensão a desenvolver problemas orgânicos mais intensos. Porque o coração precisa pulsar para mandar sangue para a cabeça. Uma coisa é a sua cabeça está a 1,5 metro do chão, outra coisa é a sua cabeça está a 1,90 m. A bomba cardíaca precisa se esforçar muito mais para fazer essa circulação chegar. O peso do corpo sobre os membros é outro fator que prejudica a durabilidade deste organismo. Por que você não tem nenhum corpo andando sobre a terra que pese o que pese uma baleia? Porque a baleia não pode existir fora da água daquele tamanho. Ela tem tanto peso que ela precisa do empuxo da água para se mover e para que os órgãos funcionem. Porque se aquele peso sair da água, ela morre asfixiada por ela mesma. Porque ela não tem força para fora da água, enfrentando a gravidade seca, fazer o pulmão distender, o coração bater, o rim funcionar. Tudo vai ser colabado pelo peso da gordura. Ela morre fora da água, pelo próprio peso. Quando você vai estudar a paleontologia, e você vai descobrir que existiam animais que eram tão grandes quanto aqueles ônibus de 2 andares, e você vai, mas como é que esses seres viviam? Você vai estudar e vai descobrir que eles tinham 5 corações. 5. Já imaginou o tamanho do coração de uma girafa? Para bombear sangue para uma cabeça que está a quase 4 metros do chão? Vai ver. Então, não é que o corpo menor é de um espírito melhor, não. Mas os espíritos que precisam passar por testemunhos mais ásperos, de maior luta, de maior tempo de vida, eles preferem corpos que sejam mais compactos. Porque esses corpos mais compactos produzem menos problemas na sua administração. Eles não pesam tanto, eles não se submetem às pressões das forças gravitacionais com tanta intensidade, não se desgastam nas juntas, porque se ele vai viver 80 anos, imagina você viver 80 anos com 1,5 m e você viver 80 anos com 1,90 m. Nós tivemos em Campinas um grande jogador de basquete que era um gigante, Emil Rached, tinha 2,30 m, se não me engano, se chegava a isso. Quando estava jogando basquete, nossa, quase para entrar nessa sala ele tinha que baixar a cabeça. Mas quando ele foi envelhecendo, você olhava, às vezes você encontrava com ele nas lojas, em supermercados, ele estava todinho deformado, todo arcado, ele não aguentava, o corpo dele não aguentava aquela altura. Porque naturalmente o tônus muscular vai diminuindo, a pessoa não tem a mesma vitalidade, os músculos vão perdendo a capacidade de sustentar o esqueleto, e então ele começa a sofrer os efeitos. Tá bem, astrolábio? Então, não vamos identificar a evolução do espírito por ele estar com o corpo 1 ou 2 anos maior do que se espera. Às vezes ele está comendo muito, às vezes a sua genética, a sua biologia está propiciando isso. Às vezes ele vai ser grande mesmo, vai ter um corpo grande. Mas isso não é indicativo diretamente, de imediato, como consequência, causa e efeito, de que se trata de um espírito mais avançado. Tá bom? Muito obrigado, José Astrolábio. Nós, com isso, terminamos o encontro desta noite. Vamos, na próxima semana, continuar da pergunta: qual, ô Cícera? Na próxima semana, vamos para a pergunta 335 do Livro dos Espíritos. Vamos, então, fechar os olhos para a nossa prece.
Obrigado por podermos meditar a respeito das responsabilidades da vida, daquilo que nós mesmos projetamos. Porque cada um de nós, antes de nascer, escolheu este corpo, pediu esta vida, modelou muitas vezes os próprios problemas de saúde, para que eles nos educassem. Nós mesmos, Senhor, conseguimos encontrar amigos que nos aceitaram como filhos. Tornamo-nos amigos daqueles que nós aceitamos como nossos filhos, para ajudá-los, para lhes dar a esperança, para dar-lhes o sustento, garantindo assim que eles pudessem prosseguir. Entendemos com isso que a vida é um conjunto solidário de apoios recíprocos. Mães de hoje, que acolhem espíritos como seus filhos, certamente estão garantindo para si próprias os futuros úteros, por meio dos quais seu espírito haverá de voltar à terra, em vidas mais adiante. Obrigado por nos dar essa noção de que não existe acaso nem improvisação, que o universo é guiado por forças que têm objetivos e que mesmo quando a nossa pouca inteligência não as compreenda, elas continuam a valer, tendo a paciência de nos esperar o amadurecimento, para que então possamos entender. Obrigado por tudo aquilo que espíritos amigos aqui nesta noite puderam realizar em nosso benefício e em favor de todos os que estão nos assistindo, orando também através da TV Alvorada Espírita. Que a noite seja de repouso para o corpo e de trabalho para a alma. E que amanhã, se Deus assim permitir que até lá cheguemos, nós despertemos com a vontade do bem, multiplicando as nossas ações da bondade, que possa beneficiar outras criaturas. É assim que, agradecidos, nós deixamos aos teus pés em silêncio a prece que você nos ensinou. Pai nosso,